Cheque Mais Notícias. 7h05, 7h05. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba, não será mais julgado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin arquivou o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente. Isso foi no finzinho da semana. Conta aí, Mark. Ele arquivou no fim da tarde da última sexta-feira esse pedido de liberdade do ex-presidente Lula, que seria analisado pela segunda turma da corte amanhã. De acordo com Fachin, o pedido pela liberdade do petista ficou prejudicado após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela Lava Jato de Curitiba em segunda instância, enviar o caso do ex-presidente para o Superior Tribunal de Justiça e não para o STF. Condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, Lula está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 7 de abril. Para explicar, Deninha, os advogados fizeram 2 pedidos que são os recursos que se chamam no direito. Um ao Supremo e outro ao Superior Tribunal de Justiça. O do Supremo, o TRF4, que é quem faz a chamada admissibilidade, que é quem decide se o recurso vai para frente ou não, foi negado. E só o do Superior Tribunal de Justiça foi para frente. Os advogados haviam pedido o efeito suspensivo da execução da pena para que o ex-presidente pudesse aguardar em liberdade enquanto os recursos fossem julgados nas instâncias superiores. A defesa também havia solicitado a suspensão da ineligibilidade gerada a partir da condenação em segunda instância da Justiça. Os advogados ainda podem apresentar um novo recurso contra a decisão. Em nota, a defesa informou que estranhou que o TRF4 tenha analisado o recurso extraordinário às vésperas do julgamento marcado pela presidência da segunda turma no STF para analisar o pedido de liberdade do ex-presidente. Bom, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz aquilo que vem fazendo desde o início do processo: tentar desacreditar a independência do Poder Judiciário. Nem me surpreende. O PT mira em todos aqueles que afrontam o seu suposto direito de pisotear a democracia. Então, a fala da defesa do ex-presidente Lula não tem nenhuma surpresa. O fato é que, felizmente, foi barrado o caminho pelo ministro Edson Fachin, é bom que se sublinhe. O ministro Fachin barrou o caminho que se desenhava de uma enorme patifaria jurídica que o Supremo se encaminhava para soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi no direito, foi na lei, foi no processo, foi absolutamente dentro do que se espera a decisão do ministro Edson Fachin. Fachin, do lado de dentro do Supremo, impediu que os colegas dele, integrantes de uma verdadeira bancada petista no STF, viessem a vilipendiar o Poder Judiciário brasileiro. Perdão, gente. Mas o que eu quero sublinhar aqui é o que corre nos bastidores dessa história. O comentário está feito. Tá tudo bem. Lula continuará preso e segue onde deve estar, na cadeia, que é lugar de corrupto, lugar de lavador de dinheiro, condenado em segundo grau, é no cárcere. Lula está onde deveria estar. O que eu quero contar dos bastidores é o que tramita no mundo jurídico a partir de postagens em Facebook, em Twitter e por aí afora. O ex-professor da Universidade Federal do Paraná, um dos advogados mais ricos do estado, que detém um escritório gigantesco de direito do trabalho, Wilson Ramos Filho, o conhecido Xixo, postou um texto nas redes sociais em que chamou o ministro Edson Fachin de verme. Fachin e Xixo são amigos e trabalharam juntos na Universidade Federal durante anos. Trilharam o mesmo caminho juntos. Só que agora, Fachin é juiz, é ministro da Suprema Corte, precisa julgar de acordo com a lei. E a lei não acolhe as barbaridades que o PT do Xixo busca alcançar. E aí o que tem feito o Wilson Ramos Filho? Primeiro disse que o amigo dele havia morrido. Lembra dessa, Mark? Lembro. Repercutiu bastante, né? Publicou um texto dizendo: meu amigo morreu.
como se tivesse morto o Fachin. E cobrando fatura, né, Deninho? Pode falar no ar ou não? Pode. A carta dizia, inclusive, que ele teria ajudado a esposa de Fachin a virar desembargadora e que ele não entendia agora por que o Fachin estava fazendo isso. Pois é. Veja o nível. Sabe quando lava a roupa suja encardida, Deninho, no tanque de casa? Pois é, isso aí. E agora o nível baixou ao subsolo, ao topeira nível. Chamando o Fachin de verme. Seria lamentável, apenas lamentável, se não fosse a demonstração cabal e definitiva de que o petista daquele militante coloca até a relação pessoal, até a amizade, coloca tudo acima, abaixo da ideologia partidária. É absolutamente deplorável o que correu aí nas redes sociais no fim de semana. E eu faço o registro aqui em solidariedade ao ministro Edson Fachin, porque nós podemos concordar ou discordar das decisões do Fachin. Mas o Fachin não joga esse jogo aí. Esse não é o dele. Esse é o do Xixo. 7h11. E eu comento esse assunto, Mark, porque é impressionante a repercussão que isso teve no mundo jurídico. Entre os magistrados, entre os membros do Ministério Público e na advocacia. Isso teve uma repercussão gigantesca, a nova postagem do ex-professor Wilson Ramos Filho. Né? E vamos adiante. Ele que é um educador, inclusive, né? Sim, ele é um dos proprietários, um dos donos da Unibrasil, do Centro Universitário do Brasil. A Unibrasil é uma grande instituição de ensino, grande instituição, respeitada instituição de ensino, principalmente na sua faculdade de Direito. E um dos donos da instituição é o ex-professor da Federal, Wilson Ramos Filho, que saiu também de uma maneira muito conturbada do período de Universidade Federal do Paraná. E aqui nem fiz juízo de valor. Fiz apenas um relato do que correu nos bastidores, no esgoto da rede social no fim de semana. 7h12. Quero falar agora, antes do caso Palocci, eu quero abrir um parêntese para comentar a Operação Carne Fraca. A revista Isto É, no fim de semana, trouxe uma nota que foi no mesmo sentido do que nós comentamos aqui na semana passada, de que é preciso, de uma vez por todas, abrir a colaboração premiada de Daniel Gonçalves Filho, o principal colaborador da Operação Carne Fraca. A revista Isto É traz detalhes daquilo que o Daniel Gonçalves contou aos investigadores, de que o dinheiro da corrupção pagou propinas muito pesadas a deputados do PMDB do Paraná, agora MDB, e que, para calar a boca do Senado, o senador do PMDB do Paraná também recebia a dele. E, segundo a revista Isto É, recebia picanha como propina. Requião, o senador, aquele que se jacta de moralidade, segundo a revista Isto É, recebia picanha para calar a boca. Tá bom para você? Que se levante urgentemente o sigilo da colaboração premiada da Operação Carne Fraca. Antes fosse só picanha. Para que nós conheçamos o que corre na maior bancada, no maior partido do estado do Paraná, o PMDB. O povo do Paraná tem o direito de saber do mundo sujo da Operação Carne Fraca antes do pleito, para que possa tomar a sua decisão com a informação completa do que se passa nessa importante operação, que já aguarda para os próximos dias as primeiras sentenças condenatórias da 14ª Vara Criminal Federal aqui de Curitiba, né, Mark? Exatamente, doutor José Grey, que volta hoje dos Estados Unidos, retoma os trabalhos,
e já está escrevendo as sentenças. São 6 casos, Denis, 6 ações penais que devem ter sentenças em breve. Então, que se levante o sigilo dessa colaboração premiada. O PMDB do Paraná, os seus deputados federais, são arrasados pela colaboração do Daniel Gonçalves. Todos eles, o de olho azul, o ex-ministro, do frango, o ex-suplente, todos são arrasados pela onda da Operação Carne Fraca. E isso pega o Senado também. Processe o Requião ou não. Ele tenta calar a imprensa. Primeiro surtou com um jornalista da Rádio Gaúcha, lembra do Requião surtando? Sim. Porque o jornalista fez uma piadinha com carne uruguaia? Ele falou, você veio fazer o quê? Você veio comprar carne? Lembra? Então. E a pressão para que a imprensa não divulgue isso às vésperas da eleição é absolutamente uma perda de tempo. A revista Isto É publicou em detalhes isso nessa edição. 7h16, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Agora o final do telefone 0700, o Léo Hoffman diz o seguinte: quanto churrasco não deu essa propina, hein? Ótima semana a todos. O ouvinte Magnus... Lembrei de uma aqui, que uma vez eu fui num churrasco na casa do Requião. Eu fui num churrasco da imprensa na casa do Requião. Eu comi picanha. Tô falando sério mesmo. Lembra, Mark, que você ia e você não foi na hora do... Eu não fui, Não foi, né? Pois é. O Magnus diz aqui, Denian, o que você acha que vai acontecer quando o Toffoli assumir a presidência e a Carmen Lúcia voltar à segunda turma? Eu acho que será um momento lamentável, ainda mais para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, por falar em lamentável, vocês viram, você aí ouvinte do outro lado do rádio, você viu a declaração do ministro Marco Aurélio Mello à rede de televisão portuguesa RTP, dizendo que a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva afronta a Constituição brasileira? E dizendo que a presidente da Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia, tem poder demais e que não deixa ser apreciado o conjunto de 2 ações declaratórias de constitucionalidade sobre o início do cumprimento da pena em segunda instância? Que o ministro da Suprema Corte, que foi voto vencido, ele se comporta como se ele fosse o Supremo Tribunal Federal. Ele é voto vencido na decisão do Supremo e foi dar discurso na televisão portuguesa dizendo que a prisão de Lula é inconstitucional. Marco Aurélio Mello é outro que desrespeita o poder judiciário brasileiro, a democracia, as instituições e a própria noção de justiça que se tem no país. Marco Aurélio Mello só está no cargo, é bom sublinhar, porque se aumentou em 5 anos o prazo para a aposentadoria dos ministros, porque era para ele já ter ido embora. Como eles fizeram aquela PEC da Bengala, dando 5 anos a mais para os ministros do Supremo Tribunal Federal, todo esse entulho, a necessidade de renovação que nós temos na Suprema Corte não caminhou. É bom sublinhar que Marco Aurélio Mello é ministro do STF desde o governo do primo dele, Fernando Collor de Mello. Ele foi indicado pelo primo. O primo indicou o primão lá, o Marco Aurélio Mello. Está no Supremo desde os anos 90. Foi a década de 90 inteira, foi a década de 2000 inteira, e nós já estamos no ano 8 da década de 10. Está há quase 3 décadas no Supremo Tribunal Federal o ministro Marco Aurélio Mello. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deu uma chinelada nele no Twitter esse fim de semana também, dizendo que o Marco Aurélio Mello precisa sair do Supremo. Pobre judiciário brasileiro. Daniel, tem ouvinte cutucando aqui. Twitter é muito do ódio, né? O Ricardo Luiz de Paula dizendo, fala mal do Requião, mas vai almoçar na casa dele. E aí, Daniel? Eu não fui convidado pelo pai, fui convidado pelo filho. E era uma chamada... Eu fiquei 40 minutos. Uma chamada de todos os jornalistas de política do Paraná.
numa troca de informações, iria passar informações, enfim. E era na casa do pai. Eu fui lá, o pai tava lá. Aí o pai me deu de dedo, eu dei de dedo no pai, viramos as costas e fomos embora os dois. Quer dizer, ele ficou e eu fui embora. Mas o ouvinte, se eu quisesse esconder alguma coisa, bonitão, ouvinte aí do outro lado, eu não teria contado no ar, eu não tenho nada pra esconder, bonito. Eu não tô no bolso de nenhum. Não recebo propina de ninguém. Não vendo opinião, nada, zero. Absolutamente ninguém. E também não recebo picanha em casa. E tô dizendo, será que a picanha... A única pergunta que eu fiz foi retórica. Será que a picanha que eu comi era da carne fraca? Só perguntei. Nem tô afirmando nada. Era boa? Era mais ou menos, Terribles. Era meia boca. Fala aí, Mark. Denia, tem muita gente perguntando aqui, falando, na verdade, que não acredita em nada nessa operação, que vai terminar tudo num grande churrasco. Pois é. Que não vai dar em nada. O problema todo é que vai pegar quem não tem foro privilegiado. Os ouvintes têm razão. Vai pegar quem não tem foro privilegiado e a turma do foro lá em Brasília escapa, como sempre. De certa forma, vamos fazer uma churrascada para comemorar. O que mais, Marcos? O Gabriel Veloso dos Santos pede para você comentar o que ele chama de manobra de salvamento do Temer. Do que seria? Não sei, só falou isso. E ainda cutuca, não estamos comentando para falar mal do Temer. Explica aí, Gabriel, o que está acontecendo que a gente comenta aqui. O que manobra de salvação do Temer? Desde quando o Temer tem salvação? Não tem mais, Acabou o Temer. Salvar o quê do Temer? O Temer tá contando os dias para acabar o governo, agonizante, não consegue aprovar nada. Precisou decretar intervenção federal no Rio de Janeiro, não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Tá se arrastando lá. Governo moribundo que vai tocar aí a administração até 31 de dezembro. Que manobra para salvar o Temer? O que ele se refere? Se for quanto ao processo da carne fraca e do que disse o Joesley Batista, o Temer será processado assim que deixar o governo, pela primeira instância, com chance de ser condenado e preso, inclusive, se condenado for. Eu acho bem bom. Por que as pessoas têm essa fissura no Temer? Eles acham que a gente defende o Temer? Eu acho que eles acham que a gente defende o Temer. Eu quero que o Temer seja assado num espeto na churrasqueira, na brasa alta. O que mais, Mark? Muita gente aqui participando sobre o STF. Final telefone 1030, o Sebastian diz que se algum ministro falou que é inconstitucional a prisão do Lula, é porque tem coisa errada na prisão do Lula, diz o ouvinte. Pois é. Tá bom? É a opinião do Marco Aurélio e do ouvinte, não é da opinião da maioria do Supremo Tribunal Federal e de uma jurisprudência absolutamente consolidada. Quem mudou de lado foi o ministro Gilmar Mendes. Depois que o ministro Gilmar Mendes chegou a escrever no livro dele, Curso de Direito Constitucional, de que o início do cumprimento da pena deve se dar após segunda instância, quando se esgotam os fatos, a análise dos fatos. Estranha é a postura do Gilmar Mendes e não do Supremo. Quanto ao ministro Marco Aurélio, a gente sabe bastante sobre o Marco Aurélio. O que mais, Marco? O Matheus Henrique de Oliveira diz que trabalha na Superintendência da Polícia Federal, lá no bairro Santa Cândida, e todo dia escuta o Bom Dia, Presidente Lula. Tem aí, o Bom Dia para o ouvinte aí trabalhar calibrando o ouvido? Bom dia, Presidente Lula! Bom dia! Eu cheguei a tirar o fone. Não sei o meu ouvido. Bom dia, presidente Lula. Vocês chegaram a acompanhar algum comentário? Livre. Vocês acompanharam algum comentário do Lula sobre a Copa do Mundo? Tô fazendo uma pergunta séria. Eu vi o primeiro comentário dele, na verdade, que ele reclamou do árbitro de vídeo. Ele sempre reclama do juiz, né? É impressionante. Ai, cara, você é maldoso. Ué, eu tô só falando que ele escreveu lá pro Trajano. É verdade, mano. Ele reclama do árbitro, do juiz, de todo mundo. Reclama do juiz. Maldade. Pois é, né? Que papelão que você prestou à ESPN, né? Não, mas não é na ESPN, Daniel. Ele tá comentando na TV dos Metalúrgicos, lá em São Paulo. Não é na ESPN. O Trajano tem um programa nesse... Acho que é TVT o nome. Mas é o Trajano. É o Trajano, é o Trajano. Ah, tá. E daí ele tem um programa nessa TV dos Metalúrgicos de São Bernardo e o Lula comenta lá. Via cartas do cárcere. Escrevo-te esta Que beleza, hein? letra. Imagina a vinheta.
Mais Notícias. E mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 29 minutos. Vai sobrar alguma coisa do Lula, da Dilma e do PT com a colaboração premiada de Antônio Palocci, Marcos Souza? Difícil achar que sobra, hein, Deninha? Desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato aqui de Curitiba, validou os depoimentos de Antônio Palocci. A decisão foi dada depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou delegados a fecharem acordos de delação premiada. Palocci fez o acordo exclusivamente com a Polícia Federal, sem a participação de procuradores. É o primeiro acordo da Lava Jato nesse estilo. Agora, a PF poderá usar as informações dadas pelo ex-ministro para aprofundar as investigações. O conteúdo da delação de Palocci ainda é mantido em sigilo pela Justiça. Mais fontes ligadas às investigações confirmaram que os depoimentos se dividem em cerca de 50 eixos temáticos. A principal novidade é que o ex-ministro dos governos petistas deu detalhes de como era a corrupção no setor financeiro. Com as revelações, a expectativa da PF é que apareçam novas empresas nas investigações e que novas operações sejam realizadas. O ex-ministro também prometeu apresentar novas provas contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff em esquemas de corrupção. O alvo da operação passa a focar em bancos, Daniel. Então, bancos do sistema financeiro podem ser os próximos alvos da Lava Jato. Embora a delação tenha validade jurídica, não há previsão de redução de tempo ainda para o ex-ministro. Uma eventual redução de pena só será aplicada na etapa final do processo. Palocci está preso desde 2016 e já foi condenado a 12 anos de prisão por receber propina da Odebrecht em contratos da Petrobras. Lembrando ao ouvinte, Daniel, que ele foi ministro da Fazenda, então conhece bem o sistema financeiro de Lula e fez parte da campanha da ex-presidente Dilma Rousseff e depois foi ministro da... E Antônio Palocci relatou que foram pagas propinas pessoalmente ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o dinheiro era levado, inclusive, em espécie. Dinheiro em nota, tutu vivo, dinheiro vivo. A colaboração premiada de Antônio Palocci talvez seja aquela que vai, e certamente será, a que vai sepultar por inteiro o discurso do PT. Daniel, ele deu o nome do motorista que levava o dinheiro. Você vê o nível de detalhe que ele deu da entrega das propinas. O nome do motorista que pegava o carro e dirigia para o Palocci, que quem levava o dinheiro na sede do Instituto Lula era o próprio Palocci, segundo ele. E ele deu o nome do motorista, que inclusive vai ser ouvido pela PF agora, vai ser uma das testemunhas contra Lula. Então tem muita coisa que vem por aí. Pode dar já um spoiler aqui claro, pequeno? Sempre. A delação de Palocci pode bater as portas de Silvio Santos. Aquele caso do Pan-Americano. Do Banco Pan-Americano, né? Que teve... A Caixa comprou metade do banco podre, depois vendeu o banco bom pro André Esteves, do PTG Pactual, que também está envolvido na Lava Jato. Toda essa história veio à tona agora na delação de Antônio Palocci. Vem muita coisa por aí, Daniel. Que se mostre toda a bandalheira, seja da onde for. Por falar em bandalheira, quero chamar a atenção agora para uma informação que eu considero da maior importância. Uma carta denunciando regalias no Complexo Médico Penal de Pinhais, que é o lugar onde estão presos os condenados da Lava Jato, está dando o que falar. Preste atenção nessa notícia. Tem uma carta dizendo que os presos da Lava Jato recebem regalias em comparação com os outros detentos. Conta aí, Mark. De acordo com a denúncia, a carta escrita à mão de dentro do complexo dá detalhes de como é a rotina de alguns presos, como políticos, ex-executivos e lobistas. O documento de 47 páginas revelaria que esses presos teriam privilégios como acesso a celulares, internet, visitas íntimas, comida exclusiva, serviços de cozinheiro, segurança e até zelador particulares. Além disso, eles ainda usariam outras pessoas em cursos e trabalhos, não é? Que servem para a redução de pena. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a Força-Tarefa da Lava Jato reabriu uma investigação aberta lá em 2016, após a Justiça Federal receber esta carta. O complexo começou a abrigar detentos da Lava Jato em 2015, após a carceragem da Polícia Federal se tornar pequena para o número de detidos nas operações.
Entre os presos estão o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-deputado petista André Vargas e também o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-assessor parlamentar do PP, João Cláudio Janu, que chegaram na semana passada após a confirmação das condenações em segunda instância, o Delúbio e o Cláudio Janu. De acordo com a carta, André Vargas, Anian, o André Bocão, é suspeito de ser o líder do grupo, com poder de mando dentro da penitenciária. Em 2016, uma investigação foi aberta após denúncias de uso de celulares e destruição de provas pelo empreiteiro Marcelo Odebrecht. A vistoria chegou a encontrar um carregador de celular em uma das celas, na época ocupada pelo ex-ministro José Dirceu. Ao Estadão, o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, Francisco Caricati, afirmou que não tem conhecimento das regalias e que não foi comunicado sobre as investigações. Então é o seguinte, o doutor Francisco Caricati, que é o responsável pela questão das penitenciárias no Paraná, precisa atuar de maneira firme. Essa é uma responsabilidade do governo do estado do Paraná. O governo do Paraná tem que apurar com rigor se há qualquer tipo de privilégio aos detentos da Lava Jato. Se ele não tem informação, que vá atrás. Assumiu agora, entrou com a governadora Cida Borghetti. O que não se pode admitir é de que esses presos, pelo poder que têm, pelo dinheiro que têm, venham a ser privilegiados com regalias que não são próprias do cumprimento da pena. Há uma verossimilhança no fato narrado devido às figuras, aos personagens que lá estão. No momento que a carta diz que o André Vargas lidera o esquema, a realidade se aproxima muito disso, porque é do perfil político do André Vargas. O doutor Caricati precisa trocar o discurso. Não é eu não tenho conhecimento. O discurso que se espera de quem comanda o DEPEN é eu vou atrás e apurarei com o rigor necessário se há qualquer tipo de desmando dentro do Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Lá estão presos homens da mais alta periculosidade. E não me refiro a nenhum traficante, a nenhum homicida, nada. Me refiro a uma trinca, por exemplo, de gente da mais alta periculosidade. José Dirceu, Eduardo Cunha e André Vargas, para citar apenas 3. Então, o governo do estado do Paraná que tome providências e se faça uma investigação rigorosa. O discurso do eu não tenho conhecimento não possui qualquer condição de aceitação pela sociedade. Doutor Caricati, ao trabalho. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor, o seu discurso ao Jornal Nacional Folha de São Paulo não tem nenhuma chance de ser aceita pela sociedade do Paraná. Ao trabalho. São 7 horas e 36 minutos. Bom horário para dar uma blitz lá na rapaziada. E para ver se está tudo bem. Vamos se mexer? Momento é do ouvinte na Jovem Pan. E aí, Marco? O pessoal perguntando aqui sobre, na verdade, comentando a corrupção, dizendo que queria ver se eles estivessem presos nas mesmas condições que muitos outros, em superlotações, doenças, etc. Já teriam morrido. São um bando de fofinhos, diz aqui o ouvinte. O final do telefone 5769, o Leandro Zanon, diz que queria que você explicasse por que uma pessoa com curso superior ou políticos tem direito a condições diferenciadas quando se fala em prisão. Mas não tem. Não tem direito. A execução da pena, isso vale lá do curso superior, isso para a fase preliminar lá, né? Na prisão de natureza preventiva, por exemplo. Ou a prisão temporária. Prisões dessa natureza. Com o cumprimento da pena, esse direito se esvai. Todo mundo igual. Esse direito, ele é dado porque o poder público dá. Mas eu não vou reclamar disso, porque eu penso que todos devem ter a mesma dignidade que os presos da Lava Jato têm. Então eu não vou dizer que tem que submeter o outro a masmorra, a lixo, a cheiro de
rato, nada disso. Todos os presos deveriam ter o tratamento que o André Vargas, o Eduardo Cunha, o Lula, o Palocci, todos deveriam ter esse mesmo tratamento. O que mais, Mark? O Fabiano Ribeiro, aqui de Curitiba, diz que o diretor do DEPEN dizer que não sabia é o mesmo que o Lula dizia quando era presidente, que não sabia de nada. Lá no mensalão, né? O Lula dizia isso na época, que ele era presidente. O Douglas dizendo, são os chamados presos Nutella, mesmo sendo bandidos raiz. Faz uma brincadeira aqui. Tem o ouvinte aqui, final do telefone 7835, Deninha. O Matias, que tá com ódio aqui, sabe aqueles haters? Sei. Contra você aqui, dizendo que é um absurdo você ter ido lá no churrasco. Ele tá nervoso pra você comentar isso. Você não lê mensagem no ar, mandou umas 50 aqui. Tô lendo aqui, Matias. Calma, é segunda-feira. Acalma teu coração, Matias. Menos ódio. O filho do Requião, o deputado estadual Requião Filho, convocou a imprensa para anunciar a novidade e tudo, e foi na casa do pai e serviram um churrasco lá. Eu fui, encontrei o pai, bati boca com o Requião, virei as costas e fui embora. Bom, eles acham que eu tenho que esconder. É importante sublinhar que não era só você, tinha 50 jornalistas aí juntos. Estavam todos os jornalistas do Paraná que cobrem política. Que coisa mais boboca. Se eu quisesse esconder qualquer coisa, eu ia falar no ar, ô tonto. Acorda pra vida, meu filho. Aqui, ninguém tem bandido de estimação, não. Aqui ninguém defende bandido. E ao contrário, se tem alguém que moe o Requião, coloca o Requião numa máquina de moer carne. Se tem alguém que faz, esse alguém sou eu. O que você acha o quê? Porque me deram um pedaço de carne. A pergunta que eu fiz é uma pergunta retórica. Se a carne que serviram lá para os jornalistas era uma carne comprada bonitinha ou se foi carne de propina. Vou fazer uma pergunta retórica. Apenas isso. Mas você defendeu o Requião é que é ridículo. Vamos adiante. O que mais, Mark? A Rose Paciornik, tem nome de médica, hein? Sobrenome de médica. Isso. Ela diz aqui, dá uma dica pra você, Daniel. Você que tem como instrumento de trabalho a voz, é bom comer maçã e tomar mel pra acabar com a tosse. Pois é, mas essa tosse aí tá um horror. Mas melhorou, hein? Porque eu já tive bem pior. A beira do caixão pra sepultar. Que coisa horrorosa essa situação da voz. Os ouvintes aqui pedindo para dar mais informações sobre a delação. Ainda não pode, calma que ela vai vir. O Palocci falou um monte de coisa, daqui a pouco cai o sigilo e aí nós vamos informar a vocês todos os detalhes. Mas pode se preparar que tem bastante coisa. Tem um esquema de políticos importantes que tem contas milionárias em nomes de laranjas que o Palocci vai contar. Para você que tem bandido de estimação com o Partido da Estrela, vai arrasar o seu coração, vai sobrar nada. Zero. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan. Estamos também na live do Facebook. Você pode procurar o Rick Mais PR, ou a Jovem Pan Curitiba, ou a Jovem Pan Cascavel, ou a Jovem Pan Ponta Grossa. Pode participar conosco. O ouvinte sempre tem prioridade aqui no jornal. Diga lá, Mark. Deninha, bastante gente participando aqui sobre a questão lá do do Marco Aurélio Melo, que comentou na TV portuguesa que a prisão do Lula é equivocada. Ouvinte aqui dizendo que, pelo menos, ele não disfarça o que sente. Já o Lewandowski e o Celso de Mello disfarçam, que também são petistas, mas disfarçam. O Odair aqui pergunta se os políticos estão aprovando alguma lei absurda ou que beneficia eles nesses jogos de seleção brasileira na Copa. Sabe que eu ouvi hoje cedo no Jornal da Manhã da Jovem Pan o Senado fazendo o serviço numa tentativa de transformar rádio comunitária em rádio comercial. Não sei se vocês viram isso. Teve um requerimento agora que deve conseguir brecar isso. Foi votado em velocidade recorde durante o período da Copa para dar às rádios comunitárias o mesmo espectro de uma rádio comercial. Permitir, por exemplo, que uma rádio comunitária venda espaço comercial, intervalo, de que tenha um aumento da potência aprovado e que se libere um maior número de canais para rádios comunitárias no Brasil inteiro. E houve uma reação muito grande por parte da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, dizendo que é preciso diferenciar uma situação da outra. Porque uma rádio comercial paga tributo, uma rádio comercial paga ECAD, uma rádio comercial
registra os seus funcionários, uma rádio comercial tem uma série de compromissos, inclusive compromissos de natureza legislativa, compromisso legal, que as rádios comunitárias não têm. E a tentativa do Senado de transformar uma rádio comunitária como se rádio comercial fosse, foi justamente essa tentativa aprovada em plena Copa do Mundo para que não houvesse nenhum tipo de atenção por parte da imprensa brasileira. Deu errado. Foi a senadora Marta Suplicy que tomou a frente de brecar esse tipo de tentativa. Eu sou muito favorável a uma ampliação do espectro das rádios comunitárias. Quanto maior for o espaço à liberdade de expressão, mais se fortalece a democracia. Mas tratar rádio comunitária como se rádio comercial fosse, é só na cabeça de quem não entende rigorosamente nada de veículo de comunicação social. Não pode pegar a rádio comunitária do bairro X e dar à rádio comunitária do bairro uma potência de uma rádio comercial. Tá errado? E com o Senado tentando aprovar tudo no toque de caixa no período de Copa, esse projeto absurdo não passou. Essa semana tem novo debate a respeito disso. 7h48. Daniel, João Paulo, final do telefone 4974, quer que você fale isso aqui pro ouvinte lá que tava... Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Bobeira. O que mais, Mário? O ouvinte Felipe Melo... Não, desculpa, ele tá falando Felipe Melo. O Douglas Rossato diz, Daniel, eu tenho uma dúvida. O Marco Aurélio de Melo não seria irmão parente do Felipe Melo do Palmeiras? Naquela sua lógica lá dos sobrenomes iguais. Dos sobrenomes. Continua isso aí? Ou da Zélia Cardoso de Melo. A Zélia Cardoso era de Melo? Não era, né? Sei lá. Vocês lembram da Zélia Cardoso? A Zélia foi ministra da Fazenda do governo Collor. A mulher que esteve à frente do plano... É de Melo, sim. É de Melo, né? Sob essa lógica, é todo mundo parente. Felipe Melo, a Zélia Cardoso de Melo, o Celso de Melo. Então, a minha lógica é boba. Mas a Zélia foi a ministra que implantou aquele sistema de confisco da poupança no governo Collor. E a Zélia, ela entrou para a história, mais do que isso, ela levou um golpe. Ouça essa história, isso é um fato verdadeiro e real. A Zélia Cardoso levou um golpe do namorado dela. Você quer o namorado dela? O também político Bernardo Cabral. Bernardo Cabral deu um golpe na Zélia em Paris e deixou a Zélia no hotel e levou todo o dinheiro da Zélia. Bastidores da política brasileira. A Zélia levou um tombo financeiro do namorado, o político Bernardo Cabral. A Zélia, que anos depois casou com o Chico Anísio. Sabe Chico Anísio? Um dos maiores humoristas da história desse país, se não o maior. O Chico foi casado com a Zélia. Teve um filho com a Zélia, inclusive. A Zélia é uma figura muito curiosa da história da democracia brasileira, porque ela foi a primeira ministra da Fazenda da chamada Nova República, depois da eleição presidencial de 1989. A Zélia foi a escolhida pelo Collor para comandar a economia. Deu no que deu. O governo Collor fracassou vergonhosamente. A Zélia, que seguindo tua lógica, seria a mãe da Zélia Duncan, que tem aquela música Zélia, que é mulher de verdade. Aquela é a Amélia. Deixa de ser bobão. O que mais aí, Mário? Daniel, tem vários ouvintes aqui, vários mesmo, reclamando dos semáforos da Marechal com a linha verde na região do Parolim, que estão sem funcionar há vários dias, há uma semana já, e o trânsito está um caos. Um deles é o Guilherme, a Ana, a Flávia, o Renato, o Gustavo. Muita gente tá bronca com a prefeitura. Alô, prefeitura, mais de uma semana o semáforo sem funcionar lá na linha verde. Pois é, vamos acordar aí na prefeitura. A linha verde com o sinaleiro funcionando é ruim. Já é ruim. Imagina é ruim com o sinaleiro funcionando. Sem o sinaleiro, você imagina, né? O que mais, Mark? Tem aqui na live o Claudomiro Novates falando aqui que ele acha que quando escuta essas notícias como o André Vargas lá sendo o chefe dos presos, ele lembra do Prison Break e outros seriados do estilo. O pessoal se vende por cigarro e tal. Esse Prison Break... Você viu o Prison Break alguma vez, Derribas?
Eu assisti a primeira temporada. Você viu, Mark? Não assisti inteiro. Eu vi só uns pedaços, não vi inteiro, não. O Prison Break é bem bom. É bom. bem bom, é bem boa a história. Pra quem não viu, tem um cara que é preso injustamente e o irmão solto monta um esquema para que ele, irmão, seja preso. E antes ele organiza um plano para fugir da cadeia. Construção de túnel. Para quem gosta de filme, seriado com história de preso, esse é bem legal. Prison Break. É meio... Assim, a gente já tá no mundo do smartphone que só falta falar, né? Quer dizer, até fala. E esse é um seriado um pouco mais antigo. Então o celular é aquele... A gente fica vendo o seriado e fica o cara lá com o celular de botão. E nem é dessa tela, assim. Parece que foi feito no milênio passado. Mas o seriado é bem legal. Não, mas é que é antiga a série. É antiga. A série é antiga. Antiga e boa. É boa. Bem boa. Tem uma notícia aqui boa pro Zico Lamoura, aqui, nosso colega de Jovem Pan. Ele que é um dos maiores imitadores do Brasil atualmente. O Supremo Tribunal Federal derrubou por unanimidade trechos da reforma eleitoral de 2009 que impediam as emissoras de fazer montagens ou sátiras com candidatos durante o período eleitoral. As piadas estavam suspensas pela corte desde setembro de 2010. Agora, os ministros entenderam que a lei que restringe a atividade humorística nos 3 meses que antecedem as eleições fere a liberdade de expressão e o direito à informação. Para a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, o que se pretendeu na lei foi impedir a possibilidade de questionamentos ou contestações por meio do humor. Para o ministro Celso de Mello, não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão, comunicação, informações e criação artística. É inaceitável qualquer deliberação estatal cuja implantação, execução importe no controle do pensamento crítico. Já no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que será vice-presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, durante as eleições, ele disse que quem se sujeita a ser uma pessoa pública deve aceitar as críticas. Isso foi o que disse o ministro Barroso. Vamos acompanhar. Quem se dispõe a vir para o espaço público tem que aceitar com uma certa resignação a crítica construtiva, a crítica destrutiva, a crítica bem informada, a crítica desinformada, a crítica de quem tem interesses afetados e até as críticas procedentes que a gente deve reconhecer e procurar se aprimorar. Então o Zico está liberado para imitar todos os políticos. Que beleza, hein? A decisão legislativa daquela reforma eleitoral era uma barbaridade, né? Era evidente que o Supremo, quando fosse chamado a apreciar esse ponto da lei, diria se tratar de uma inconstitucionalidade. Veja, por que os políticos colocaram isso lá, na lei? Porque eles não querem ser chamados à responsabilidade, nem pela charge, nem pela sátira, nem pela imitação, nem por nada. Eles querem travar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental, pilar da democracia, onde se exige a abstenção do Estado. O Estado não tem que meter a mão na liberdade alheia. A liberdade de expressão é plena e, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal acertou em cheio. 7h55. Ouvintes, e vamos embora. Diga lá, Mark. Denê, tá participando aqui o ouvinte, final do telefone 7119, o Dirceu Meira, dizendo que rádio pirata então pode, Denê? Outros aceitam e podem, tá falando sobre a questão das rádios comunitárias. Não vamos confundir rádio pirata com rádio comunitária, né? Rádio pirata é a rádio que funciona como se rádio comercial fosse e sem qualquer tipo de controle estatal. A rádio comunitária não. A rádio comunitária ela recebe uma autorização, não é uma outorga. Quem recebe outorga é veículo comercial. A rádio comunitária recebe uma autorização do Estado para operar. A rádio pirata é aquela que opera sem nenhum tipo de autorização. Não vamos só confundir a questão entre rádio pirata e rádio comunitária. O que mais, Mark? O Rogério tá dizendo que o semáforo lá foi desligado porque roubaram os fios. Por isso que foi desligado o semáforo. Beleza, tranquilo, hein? Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá de boa. Tá bonito. O ouvinte aqui, final do telefone 5769, o Leandro Zanon, dizendo que a Zélia entrou pra história quando virou personagem da escolinha do professor Raimundo. Entrou também. Mais essa.
Pessoal, chegou o momento do bolão da Copa. Momento do bolão da... Vou fazer a vinheta. Bolão da Copa. Bolão da Copa. Hoje, 11 horas da manhã, imperdível. Arábia Saudita e Egito. E aí, Terríveis? Egito. Mark. Eu acho que a Arábia Saudita vai fazer o serviço. Eu acho que vai dar um empatezinho do jogo mais sem graça da Copa. Agora um jogão também às 11. Tem o Salário jogando no time. Uruguai não fez e nada Rússia. É, tipo o Messi, não fez nada. Uruguai e Rússia. Uruguai. Rússia tá jogando bolão. Vai passar por cima do Uruguai. Pode escrever. Empate. Eu acho que dá Eu Uruguai. acho que vai dar 2 empates aqui. Jogos da 3 da tarde. Espanha e Marrocos. Espanha faz um rodo. Fácil esse, né? Espanha. Fácil. Irã e Portugal. Portugal. Muito bem. Então Um gol do teremos Cristiano Ronaldo, escreva. Cristiano Ronaldo. Então hoje os jogos são 4, né? 2 às 11 da manhã, 2 às 3 da tarde. Arábia Saudita e Egito, Uruguai e Rússia. E às 3 da tarde, Espanha e Marrocos, Irã e Portugal. O melhor jogo do dia hoje é Uruguai e Rússia, né? Que é a disputa direta pelo primeiro lugar no grupo. Confronto direto. O Brasil volta a jogar na quarta-feira, às 3 horas da tarde, contra a Sérvia. Pois é, e hoje começa, na verdade, a última rodada da fase de grupos. Isso, porque daí Essa é a última depois- rodada, agora é decisivo. Depois, as oitavas de final, olha aqui, ó. As oitavas iniciam já no sábado. As oitavas de final Isso começam aí. no sábado. Vai começar Se com... fosse... Ou vai dar Rússia, ou vai dar o Uruguai na cabeça. Quer saber o a primeiro simulação jogo, hoje? O primeiro jogo das oitavas vai definir esse jogo de hoje. Então. Entre Rússia e Uruguai. Vamos Sabe- ver quem que vai jogar o primeiro jogo. Sabe qual a simulação de hoje? Simulação hoje. Se terminasse agora a primeira fase, a Rússia enfrentaria Portugal e a Espanha enfrentaria o Uruguai. Se terminasse hoje, Esse tá? vai ser o jogo mais pegado das oitavas. Se terminasse hoje, seria Brasil e Alemanha. Alemanha, velho. Olha a Alemanha! Alemanha! Seria Brasil e Alemanha. Vamos torcer que não, né? vamos Porque se torcer. for Brasil e Alemanha, eu vou dizer o que vai acontecer com a seleção brasileira do Chorão. Estamos indo de volta pra casa. Será que eu fico pensando? Imagina que triste o argentino que foi lá e comprou um mês de hotel. Vocês viram pra Vai gente voltar pra encerrar, casa. pra gente encerrar o jornal. Vocês viram pelo menos os melhores momentos do jogo Suécia e Alemanha? Não. Aquilo que é jogo de futebol. Foi legal. Que jogo de futebol. Não é aquele jogo chato Brasil e Costa Rica. Que jogo de futebol que os russos vivenciaram entre Suécia e Alemanha. O time da Alemanha é uma máquina. Aquele cross. Ô, louco. E o gol de falta dele, Mark, aos 50 minutos de jogo, em vez de cruzar na área, qualquer time do mundo levantaria aquela bola na área. E sem desespero. Nada. Assim, ele tá fazendo o serviço dele. Tudo certo. 50 minutos, segundo tempo. Tá tudo certo aqui, ó. Vou matar a bola que eu tenho que matar e resolveu. E Agora acabou. aqui, a nossa seleção chora. Você ganha com a calça na mão da Costa Rica e os caras vão chorar no segundo jogo da Copa. Se ganhar, então eles têm ataque cardíaco no campo, né? Imagina. Não, e o Brasil que deu uma melhoradinha com o Douglas Costa. Já perdeu o Douglas Já perdeu. O Costa. Douglas já não lesionou. Nós vamos ter que voltar a jogar com o William. Tá tranquilo. E o Fagner, que Revela todo muita mundo coisa. zoou, tá lá o Fagner. Mas o Fagner até Tá não. lá. Tá lá. Pois é. Fez Problema- o joguinho dele. O problema do Brasil é começar a cruzar a bola na pequena área. Aí a gente tá Aí bom. vem a Alemanha. O Daniel vai falar mal do goleiro, que ele tem birra. Aí com o vem a goleiro. Ai, Alemanha, o goleiro. acabou. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu prefiro o Fred, ex-Inter. Fred, ex-Inter, ao William. Esse que joga na seleção cabeludinho. Cabelinho. Sei. O Fred é melhor. Melhor pra não achar, você tá criticando o cara porque ele é colorado. Não, prefiro o Fred ao William. Eu tô criticando o Alisson porque ele é ruim mesmo. Vocês vão lembrar de mim. Tchau, gente. Voltamos amanhã com o nosso jornal.